Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia de hoje. E havia na cidade de Damasco um discípulo dos cristãos, por nome de Ananias. E apareceu o Senhor Jesus a Ananias em uma visão e ordenou: levanta-te e vai à rua direita, na casa de Judas. E chegando lá, pergunte por um homem chamado Saulo de Tarso, para orar por ele. Aleluias. A nossa pergunta, irmão, se caracteriza de uma forma: você iria até aquela casa? Oraria para um homem que estava disposto a te matar? Seguiria a obedecer a palavra de Deus? Cumpriria o propósito de Deus, mesmo que custasse a sua vida? Ananias chegou à casa de Judas em Damasco e fez a seguinte oração: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a tua visão e sejas cheios do Espírito Santo, para que cumpres a vontade daquele que te escolheu. Irmãos, e depois desta oração, as escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a sua visão. Recuperou, irmãos, a visão dos dois sentidos. Passou a enxergar fisicamente e espiritualmente. Tudo diante de uma palavra chamada fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Assim passou a ser conhecido como Paulo, o apóstolo, um homem cujo coração de Deus o escolheu de perseguidor para adorador, de perseguidor para pregador. Deus pode mudar o caráter de um homem, somente ele, separado para pregar aos gentios, caminhou a corrida do evangelho e guardou a sua fé. Quantas vezes queremos sair do caminho e procuramos atalhos que parecem que vão nos levar a Deus, mas ao contrário, estão bem distante deles. Vemos pessoas que se dizem ser cristão e que já estão salvos, que acham que estão salvos, mas que ao contrário estão cheios de pecado, acham que sabem tudo e se tornam até líderes, mas se esquecem da graça de Deus. Homens cheios de títulos e diplomas, mas possuem um coração vazio e frio, deprimidos por dentro. Pessoas que não conseguem atrair a presença do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, irmãos, eram homens de uma vida simples, despojados e solitários, mas a presença do Espírito de Deus refletia em seus corações. E mesmo assim, é difícil explicar por que Jesus Cristo estava sozinho na semana da sua morte. Até o apóstolo Paulo, no final de sua vida, era considerado um perdedor pelos seus amigos, entre aspas, pois não era um homem tido como um homem de sucesso. A sua prisão em Roma expedia muito a sua fé. A obra de um homem, irmãos, de Deus, naquele tempo, não se sobressaía diante dos olhos dos crentes durante a sua época. Se alguém naquele tempo perguntasse quem era Paulo em Jerusalém, quanto em Roma, certamente receberia uma resposta não animadora: encrenqueiro, agitador, pregador de heresias, fundamentalista. Mas que bastou uma simples oração do profeta Ananias em Atos 9 para provocar uma grande mudança naquele homem. Ninguém viu esta mudança naquele homem em seu tempo. Passou 2000 anos. Depois, agora, cerca de 2 milhões de pessoas chegaram a ter a sua fé. Palavras escritas por um homem solidário, irmãos, e abandonado em um cárcere. Irmãos, Deus tem um jeito diferente de nos falar. Temos que estar atento à voz de Deus. Assim como Ananias ouviu e atendeu o seu chamado, Ananias sabia que aquela voz que ele ouviu era a voz do próprio Deus. Ele foi e orou. Ele não ficou indagando a Deus por que não mandar outro, e nem murmurou. Simplesmente cumpriu com o seu dever. Usou a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Deus costuma usar as pequenas coisas para fazer grandes obras. E por quê? Porque as grandes, irmãos, elas pensam que estão ouvindo a sua voz. Cuidado com a voz que você ouve. A paz do Senhor a todos.